ficamos horrorizados quando sabemos de pais que maltratam seus filhos. E ficamos chocados quando ouvimos sobre filhos que matam seus pais. Infelizmente, isso tem ocorrido na história do Brasil. E alguns desses assassinos são ou eram filhos adotivos. Nesses casos, nossa indignação aumenta. Não só nossa indignação, mas também nossas convicções. Passamos a achar que é perigoso adotar uma criança. Mas não será esta visão fruto do preconceito? Hoje, Convite à Vida fala de adoção de filhos. Perguntamos a várias pessoas se elas teriam a coragem de adotar uma criança. Veja o que elas disseram. Teria se não tivesse 80 anos, né? Agora já criei 2 filhos do sangue e 3 do coração. Agora não tem mais condição, agora é minha vida para os netos. Apesar da minha idade já um pouco avançada, né, 59 anos, eu tenho já uma filha de 17 e um filho de 14, nós sempre pensamos em adotar uma criança. Só que a gente vê um pouco de dificuldade, né, no processo de adoção. Eu espero que as autoridades deem assim, uma facilidade maior, mas eu acho que ainda existe muita burocracia para a adoção da criança. Eu sou a favor sim de adotar uma criança, ao invés de adotar um animal. Eu não. Não tenho condição de eu adotar uma criança. Com as pernas ruins, com de joelho, né? E eu acho que se eu fosse mais nova, também não teria coragem de adotar, não. Tanto é que não adotei, né? Admiro muito as pessoas que têm essa coragem, mas eu confesso que eu não pensei nisso, não. Que realmente eu tenho dúvida. Teria coragem de adotar uma criança, sim. Eu mesma fui adotada e se não fosse pela minha mãe, eu não saberia onde estaria hoje. E a minha vida eu dou graças a Deus por Ele ter colocado ela na minha vida. Eu fui adotada, mas meus pais já tinham essa experiência de casa, que meu pai, minha mãe e meu pai criaram 4 crianças. Então isso dentro de casa já é comum. Então quando eu fui para adotar a Michelle, isso para mim já era muito comum. E basta que a gente dê amor, só isso. Interessantes, bem interessantes as respostas, não é, Daniela? Com certeza, Israel. E você, quer ganhar o sorriso de Sara? Para o seu filho ler ou para você ler para o seu filho? Entre em nosso site conviteavida.org.br e responda a seguinte pergunta: você teria coragem de adotar uma criança? Se preferir nos mandar uma carta com a sua resposta, coloque no envelope Programa Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá 49, 20.510 170, Rio de Janeiro, RJ. Se for melhor para você telefonar para a gente, anote o número 021 3344 9700. Participe e concorra a um dos 5 exemplares que vamos sortear. Veja se ganhou em nosso próprio site, conviteavida.org.br. Daqui a pouco, o Convite à Vida volta com uma entrevista especial sobre o tema. Fique conosco! Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. O tema da adoção de crianças é explosivo
mexe profundamente com as nossas emoções. Por isso, temos que tratar esse assunto, a adoção de crianças, com muito carinho a partir do coração. Então hoje nós convidamos você para conhecer a história de uma mãe do coração, Regina Borges de Paula. Aqui conosco neste momento, ela combina 3 funções na seguinte ordem cronológica: missionária, psicóloga e mãe. Como missionária, ela atua como capelã de um hospital na cidade do Rio de Janeiro. E já capelã, ela decidiu adotar um bebê. E esse bebê mudou a história da sua vida e de seu marido. Bem-vinda, Regina. Obrigado por sua presença aqui. E a minha pergunta logo é a seguinte: pronta para compartilhar a sua história? Sim, esse capítulo em especial é um dos que eu mais gosto de contar da minha história. Como é que foi na sua vida, então, a decisão, como vocês chegaram a tomar essa decisão de adotar um bebê? Eu e meu marido, já com mais de 10 anos de casados, descobrimos que não poderíamos ter filhos biológicos. E, na verdade, esse desejo surgiu primeiro no coração do meu marido. E eu decidi acompanhá-lo, e durante o processo, esse desejo da maternidade nasceu no meu coração também. E quando eu experimentei isso, foi algo fantástico. Eu percebi que naquele momento, não só nascia o desejo, mas aquela criança que a gente nem sabia de onde vinha, de onde viria, estava nascendo também no meu coração. E como é que foi essa adoção, esse processo? Bem, o processo de adoção, nós fizemos tudo o que é necessário de acordo com a legislação brasileira. O primeiro passo que nós tomamos foi procurar a comarca de São Gonçalo, né, a vara da infância e da juventude. Onde vocês moram, né? Onde nós morávamos na época. E começamos a preencher alguns documentos que são exigidos, tivemos algumas testemunhas. E depois de passarmos por umas reuniões com alguns técnicos que trabalham junto ao juiz da vara, com assistentes sociais, psicólogos, esses técnicos fazem reuniões com os adotantes, explicam todos os procedimentos que têm que ser feitos. E aí, depois disso, depois que você já está considerado pronto para adoção, você recebe um certificado, que chama uma habilitação para ser uma família substituta. E no momento em que você recebe essa habilitação, você já entra na fila para guardar a criança que você está esperando, com o perfil que você mesmo coloca. E quanto tempo demorou isso? Bem, nós começamos o processo em 2007, começamos em abril de 2007, quando foi em dezembro do mesmo ano nós recebemos a criança, recebemos o Rafael. Certo. E hoje ele já é definitivamente filho de vocês? Sim. Terça-feira desta semana, fez uma semana que o Rafael passou a chamar-se Rafael Borges de Paula, sendo então legitimado filho de Moisés e Regina de Paula. Um processo que durou ao todo quanto tempo? Bem, um pouco mais de 4 anos, porque ele vai completar 5 anos neste ano de 2012 e diríamos que durou 4 anos e meio para o processo todo ficar pronto. E o seu primeiro encontro com o Rafael, como é que foi? Foi emocionante, aquele bebezinho de 15 dias, já era certo que a genitora dele iria entregá-lo para adoção. Então, foi um encontro muito emocionante, meu com o Rafael. Eu não sabia nem direito como chamá-lo, se ele já era meu filho a partir dali ou não. Mas a genitora o entregou a mim com muita certeza daquilo que ela queria fazer. E naquele momento ela já me disse que a partir dali eu poderia me considerar a mãe do Rafael. Então foi uma confirmação até de Deus no meu coração de que eu estava fazendo todos aqueles procedimentos da maneira correta. Ou seja, 4 anos. Uhum. Antigamente era mais fácil adotar, não é, Regina? Parece que agora ficou complicada a coisa. Você acha que isso melhorou? Bom, eu creio que mudou também a mentalidade das pessoas, porque há alguns anos atrás ouvia-se muito em adoção à brasileira, que é aquela adoção que as pessoas fazem registrando o filho de outra pessoa em seu nome. Isso é importante nós ressaltarmos que é crime. Se a pessoa fizer isso, adotar o nome de outra pessoa, adotar uma criança e colocar nessa criança no registro o seu nome como pai e mãe,
de maneira ilegal, se ela for pega pela justiça, ela pode vir a ser presa. Então, não é essa a maneira correta de se adotar uma criança. Então, é importante que as pessoas que têm interesse em adotar saibam que o primeiro passo é procurar a vara da infância e da juventude mais próxima de sua casa. E lá ela vai receber de técnicos, de pessoas que sabem como orientar, ela vai receber essas orientações para que ela faça tudo da maneira correta. Então você concorda, então, com os termos gerais da legislação? Você acha que essa legislação é boa para as crianças e, eventualmente, para os pais que vão adotar, na sua visão? Sim, na minha visão é boa porque é preciso que haja critérios. Não se pode colocar uma criança apenas porque vem de um lar que seja simples, de uma família pobre, ou porque seja uma criança que não tenha pai nem mãe, colocar nas mãos de qualquer pessoa, né? Então, no meu grupo mesmo de estudos, quando eu comecei a receber as orientações lá na vara, havia uma pessoa que não havia condições de adotar uma criança. E isso foi descoberto, e por causa dos nossos encontros, da orientação da assistente social e do psicólogo, a própria pessoa chegou à conclusão de que ela não tinha condições de adotar uma criança. Então é importante que haja critérios, sim. Com relação à motivação, você acha que todos os pais que adotam uma criança têm uma boa motivação? Quais são as, vamos chamar assim, boas motivações para um casal adotar uma criança? A primeira boa motivação que eu diria seria o desejo de ter um filho. Porque quando você adota uma criança, você está fazendo mais do que apenas ajudar uma criança carente. Você está desejando ter dentro da sua casa uma pessoa que vai receber o seu sobrenome, que vai ser parte da sua família e que vai inclusive receber herança sua, se você tiver o que deixar. Então é muito importante que a primeira motivação no coração da pessoa seja o desejo de ter um filho. Eu diria o desejo da maternidade ou da paternidade. Porque se alguém entra num processo de adoção apenas pensando em ajudar uma pessoa, uma criança que precisa ter uma vida melhor, a pessoa pode ter problemas muito graves no futuro, né? Não é uma boa motivação. Não é, eu diria que não é uma boa motivação. Que outras boas motivações ou ruins você destacaria? Surgiu no meu coração e do meu marido o desejo de sermos pais, porque a gente também queria uma família maior, né? Éramos um casal, um homem e uma mulher, sem pessoas em quem a gente pudesse investir na educação, né? A nossa casa era uma casa já um pouco parada, não tinha muito movimento, então nossas viagens eram sempre monótonas porque precisavam de mais agitação que a criança traz para a família. Alegria, então, né? A alegria que a criança traz a uma casa. Então, essa foi uma das motivações que nós tivemos, né? Sempre que a gente viajava, ou aqui para o Brasil mesmo, ou para algum lugar do exterior, meu marido dizia: Regina, precisamos ter mais gente viajando com a gente para a nossa viagem ficar mais animada. Então, essa também foi uma motivação que surgiu no nosso coração. Essa é uma coisa importante, né, Regina? Porque soubemos aquele caso terrível, cruel mesmo, no Paraná, em que a família quis devolver a criança. Mas eu quero que você comente isso depois do intervalo. Ok. Convite A Vida volta daqui a pouco falando sobre adoção de crianças com a mãe do coração, psicóloga missionária Regina Borges de Paula. Já nos encontramos, se Deus quiser. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante.
Voltamos hoje falando sobre adoção de crianças com Regina Borges de Paula, uma mãe do coração. Regina, tivemos um caso no Paraná assustador. Uma família quis devolver uma criança. Isso ainda acontece? O que leva uma família a tentar fazer isso? Pode ser que essa família não tenha tido um tempo de adaptação. Então nós somos orientados pelos técnicos da vara que é importante que haja um tempo de adaptação entre o adotante e os adotantes e o adotando, para que a família possa conhecer um pouco mais a criança. Quando é no caso de uma adoção tardia, que é quando as crianças já são mais velhas, então é importante que a pessoa tenha contato com a criança, porque pode ser que não haja uma interação entre ambos, né? Então não sei se isso aconteceu neste caso, mas nós somos orientados a que haja esse tempo de adaptação para que a família entenda se realmente tem condições de lidar com aquela criança. Para não tratar como mercadoria, né? Exatamente. Porque às vezes as nossas relações são muito mercantilistas, muito egoístas, muito interessadas. Por isso é importante que a família tenha um preparo, né? Qual o lugar do preparo para adotar? É importante o preparo, basta amar, eu amo, quero adotar uma criança, isso é suficiente? O preparo ele começa quando a pessoa vai à vara para colocar seus documentos e dizer que ela tem o desejo de adotar uma criança. E depois que ela dá esse passo e começa a receber orientação, ela precisa se preparar emocionalmente para ter uma criança dentro de casa, principalmente no caso como o meu e do meu marido, que não tínhamos, já com quase 20 anos de casados e não tínhamos tido filhos ainda. Então é importante que haja esse preparo emocional também. O preparo financeiro também, por que não? Como o nosso perfil, o perfil de uma criança que nós colocamos lá na vara, foi uma criança de 0 a 2 anos, nós não podíamos, por exemplo, fazer enxoval do bebê, como a maioria das pessoas fazem, né? De começar a comprar as roupinhas do bebê. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos uma poupança para que quando a criança chegasse, nós tivéssemos recursos para comprar tudo o que era necessário. E precisa haver também um tipo de preparo social, por que não? Preparar os parentes, os amigos, dizer, olha, dentro em breve a gente vai estar chegando aqui com um bebezinho ou com uma criança de até uns 2 anos. Então essa criança vai passar a fazer parte da família, para que aquela criança ao chegar, ela seja adotada não só por nós, os pais, mas seja adotada também pelos tios, pelos avós, porque isso é importante, que a família receba a criança e acolha a criança. Ainda existe gente que adota, dá uma escondidinha e passa um tempo aparece como se aquilo fosse um filho natural, como se houvesse algum tipo de preconceito ainda com relação ao filho adotado? Ou não mais isso? Quando você adota uma criança, você começa a ouvir várias histórias. Ainda existe, sim, pessoas que escondem do filho, e muitas vezes quando a criança já é um adolescente, vai descobrir porque começa a perceber algumas diferenças biológicas. Mas eu diria que hoje isso diminuiu bastante, porque a mídia tem falado muito sobre isso, a gente vê na televisão, na internet, a gente ouve no rádio, lê nos jornais. Então as pessoas estão muito mais orientadas com relação a isso, para que a revelação à criança sobre a adoção seja algo na tenra idade dela. O Rafael, por exemplo, ele ouve a historinha da adoção dele desde que era bebezinho, com 15 dias no meu colo. E aí eu comecei a contar para ele essa história. Para a criança não faz muita diferença ouvir essa história ainda bebê, mas faz diferença para a gente, porque a gente vai amadurecendo a história à medida que a criança cresce. Até que chega o dia que a criança entende exatamente o que significa ser filho do coração. Que esse é um dos grandes dramas, né? Quando contar. E você já fez a sua opção, né? Então já não vai ser uma coisa um pouco natural. Mas algumas famílias vão retardando e vai ficando mais difícil, né? Fica cada vez mais difícil se a família toma essa postura. Mas no caso do Rafael, por exemplo, por eu contar a historinha dele e ir amadurecendo a história à medida em que ele vai crescendo, sempre no Dia das Mães eu conto para ele essa história, né? De uma maneira assim, bem lúdica. E teve um dia, foi no Dia das Mães deste ano, de 2012, que eu estava com ele e falei assim, filho, agora a mamãe vai contar a sua história para você. Senta no meu colo. Ele falou, não mãe, eu não quero sentar no seu colo. Eu quero ficar em pé para olhar para você.
Então eu achei interessante uma criança, aliás, não foi 2012, foi 2011, uma criança de 4 anos, né, ter tido essa percepção de que, olhando para mim de fora, estando em pé, olhando para mim, ele poderia sentir mais as emoções que eu passava para ele no momento de contar essa história. Preconceito. Ainda existe preconceito? Há casais que não adotam ainda por preconceito? A sociedade ainda olha para o filho adotado como diferente? Crescemos nisso? Estamos parados? Como é que está esse nível da sociedade em relação ao preconceito? Eu vejo que nós já vencemos muitas barreiras. Existem muitas pessoas que mudaram de ideia, né? Que não queriam pensar em adoção e hoje já pensam, mas ainda existe preconceito. Por exemplo, quem está se preparando para adotar deve se preparar para aquilo que vai ouvir das pessoas. Eu, por exemplo, ouvi de uma pessoa muito próxima de que o filho adotado, ele tem uma tendência a ter uma índole ruim. E eu não aceitei essa palavra, né? A princípio, quando a pessoa começou com essa conversa, eu disse, olha, isso não é uma realidade. Qualquer pessoa pode fazer coisas erradas, sendo filho adotivo ou biológico. Mas quando acontece, digamos, um crime, uma violência de um adotado contra o seu pai, contra a sua mãe, até mesmo morte, como temos tido casos no mundo, no Brasil em particular, esse preconceito explode, né? É verdade, mas a gente também ouve casos de filhos biológicos que matam seus pais. Então eu acredito que essa premissa não seja forte o suficiente para se ter essa concepção da não adoção. Regina, eu quero caminhar para o final, mas eu tenho uma outra pergunta, é a seguinte. Você aconselha a adoção sem restrições? Não, eu creio que a pessoa tem que ter restrição, por quê? Uma amiga minha, por exemplo, há pouco tempo adotou uma menina. Ela tinha o desejo de ter uma filha, uma pessoa do sexo feminino. Então, quando ela foi à vara e colocou o perfil da criança que ela queria, isso é considerado também pelas autoridades. Então, essa restrição de sexo, por exemplo, que ela colocou, é porque é algo que estava dentro do seu coração. Você acha legítimo isso? Aquela menina, é legítimo? Sim, porque está de acordo com a realidade da pessoa também. Agora, eu e meu marido não colocamos restrições em relação à sexualidade, né, o sexo da criança, nem em relação à cor, à etnia. Por exemplo, se viesse para mim uma criança branca de olhos azuis, eu receberia da mesma forma que recebi o Rafael. Mas nem todas as pessoas têm facilidade para lidar com uma questão étnica, por exemplo, né? Porque se eu tivesse uma criança branca, eu muitas vezes estaria em alguns lugares e eu ouviria assim, você é a babá dele? Como eu ouço hoje, você é a avó do Rafael? Então eu creio que seja importante de acordo com a realidade de cada pessoa que seja adotante. Então a conclusão a que podemos chegar é que você, o Moisés, e agora já há alguns anos o Rafael, são felizes. Uma família feliz, valeu a pena. Sim, valeu a pena. Estamos muito felizes. Eu com a maternidade e o Moisés com a paternidade. E é importante que você falou sobre restrições, que as pessoas entendam que algumas restrições são legítimas, porque partem do desejo delas em ser mãe ou ser pai, mas é importante que as pessoas aprendam também sobre essas restrições, porque a adoção não é como você chegar no supermercado, ver os produtos à mostra e escolher aquilo que mais lhe interessa. É importante que você entenda o que é adotar, por que adotar. Daí eu ressalto a importância do acompanhamento junto aos técnicos na vara, onde a pessoa mora, para que ela possa entender melhor. Eu mesma mudei muitas questões que eu achava serem muito importantes e depois eu vi que não eram. Então, por isso é importante a pessoa receber a orientação devida. Foi muito prazeroso ouvir essa história, uma história feliz. Você, o Rafael, o Moisés, muito obrigado por dividir um pouco da sua felicidade conosco. Eu estou certo que vai trazer muita instrução e muita motivação e emoção também aos nossos telespectadores, quem sabe alguns com desejo então de adotar uma criança. Eu é que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Se você quiser fazer contato então com a nossa entrevistada, com a Regina Borges de Paula, mande um e-mail para o nosso programa e encaminharemos então para ela. Escreva para conviteavida@gmail.com e você vai certamente receber uma resposta. Voltamos já daqui a pouco então com o nosso quadro Prazer de Ler, falando sobre um livro muito bom para você ler para o seu filho.
Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Eu me emocionei bastante com a entrevista. E você, também se emocionou? Você pode ganhar o livro O Sorriso de Sara para o seu filho ler ou para você ler para o seu filho. Entre em nosso site conviteavida.org.br e responda a seguinte pergunta: você teria coragem de adotar uma criança? Se preferir nos mandar uma carta, escreva para Programa Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá 49, 20510 170, Rio de Janeiro, RJ. Se for melhor para você telefonar, anote o número 021 3344 9700. Participe e concorra a um dos 5 exemplares que vamos sortear. Veja se ganhou em nosso próprio site, conviteavida.org.br. Veja agora Prazer de Ler, um quadro com uma recomendação de leitura especial para você, hoje com uma recomendação para seu filho ou filha. Hoje, Prazer de Ler quer falar com você, pai, com você, mãe, que gosta de ver o seu filho lendo. Então eu falo de uma série de livros chamada Era Uma Vez na Bíblia, que eu mesmo escrevi e quero apresentar essa série para você hoje, para você ler para o seu filho ou para o seu filho ler ele mesmo, ela mesma. Esta série Era Uma Vez na Bíblia conta em 6 volumes uma história. A história de Sara, a história da criação do mundo, o Jardim Diferente é o nome desse volume, a história dos irmãos de José. São 6 histórias. Cada história procura, na linguagem que uma criança possa compreender, trazer a história da Bíblia. Por isso eu chamei de uma recriação. Cada história recria a história da Bíblia. A ilustração é magnífica, é de uma artista plástica de Curitiba chamada Ingrid Barros de Neves. Ficou muito bonito o resultado final. E eu quero então destacar desta série o volume intitulado O Sorriso de Sara. Todo rimado o texto, e cada texto sempre tem um vocabulário, tem uma historinha resumidinha para a criança e tem uma oração que pai e filho podem fazer juntos. Eu quero então recomendar para você esta série que eu escrevi, intitulada Era Uma Vez na Bíblia, e quero sublinhar hoje então O Sorriso de Sara. Todos que participarem do nosso programa, respondendo à pergunta que estamos fazendo hoje, concorrerão a um exemplar deste Sorriso de Sara, publicado este, como toda a série, pela editora Águidos de São Paulo, a quem desde já agradeço esta possibilidade de realizar esse sonho da minha vida, que é publicar livros para crianças. Porque desde cedo nós temos que saber que uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Pais, mães, vamos investir em bons livros para os nossos filhos, para as nossas crianças. Vale a pena ler. Chegou o momento de vermos o que Deus está fazendo no mundo. Vamos viajar com os missionários da Junta de Missões Mundiais.
A história do Paquistão é marcada por muitos conflitos. Espaço geográfico, política, terrorismo geraram guerras e violência, trazendo dor e sofrimento à população. Os conflitos com a Índia por causa da região de Caxemira, os ataques de grupos étnicos e religiosos como muçulmanos sunitas e xiitas trazem insegurança. Terremotos e temporais têm castigado a nação com fome e pobreza. Milhões estão desabrigados. 1.300.000 refugiados do Afeganistão vivem no país. A tensão piorou no país por causa do apoio dado pelas autoridades paquistanesas aos Estados Unidos no conflito com o Afeganistão. Com a morte de Bin Laden, em 2011, a pressão sobre os cristãos aumentou drasticamente. Em 10 anos, o índice de perseguição aos cristãos pulou de 18ª para 11ª posição, e poucos são os muçulmanos convertidos que têm coragem de declarar sua nova fé abertamente. Mais de 1/3 da população tem menos de 15 anos de idade. Interceda por essa nação onde milhares de jovens muçulmanos são motivados ao treinamento para se tornarem homens-bomba. Participe do programa de intercessão missionária e ore pela liberdade religiosa, por segurança e pela paz. A igreja precisa ser implantada em todo o país. Os poucos líderes precisam ter coragem para evangelizar e fazer discipulado. Profissionais da área de saúde e esporte são bem-vindos. Um hospital na capital Islamabad precisa de uma médica para atender mulheres. Você pode ir, pode orar, pode sustentar. A partir de R$20 mensais, através do programa de adoção missionária ou dando uma oferta específica, você pode ajudar a enviar missionários ao Paquistão. Ligue 0 Operadora 21 2122 1901 ou 0800 709 1900. Pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Miqueias 5, 4 e 5. Você quer conhecer mais um destino turístico no mundo? Acompanhe agora Rogério Nachev, o louco por viagens. Começar meu giro aqui em Istambul, pelo bairro Sultan Ahmed. Separa um dia e meio para conhecer o centro histórico aqui de Istambul. Estou de frente agora à Mesquita de Ahmed, ou Mesquita Azul, a única com 6 minaretes aqui na Turquia. Lado direito da mesquita, o hipódromo. Atravessando mais ou menos aí por 300 metros nessa praça que eu estou filmando, Santa Sofia. Lado direito de Santa Sofia, Palácio Topkapi e Museu Arqueológico. Lado esquerdo de Santa Sofia, a Cisterna Bizantina ou Basílica Cisterna. E de frente agora, aqui é o primeiro lugar da minha visita no dia de hoje, Mesquita Azul. Entrando aqui na mesquita, a primeira pergunta que vem na cabeça da gente é por que ela se chama Mesquita Azul, se o nome original dela é Mesquita do Sultan Ahmed. Dá para você ver agora aí na imagem que são cerca de 21.600 azulejos em tom azul.
Saindo agora aqui da mesquita, é só atravessar a rua e eu já estou no hipódromo. Para você ter uma ideia da importância do hipódromo aqui, a cidade de Istambul tinha cerca de 500 mil habitantes naquela época. E os historiadores dizem que cerca de 100 mil pessoas cabiam aqui dentro do hipódromo. Deixando agora as colunas do hipódromo aqui para trás, estou seguindo, beirando a Mesquita Azul em direção à minha próxima visita, que é Santa Sofia. Entrando aqui em Santa Sofia, e a primeira palavra que me vem à mente, olhando isso aqui tudo, é grandiosidade. De cara a gente já percebe a mescla dos elementos religiosos entre o cristianismo e o islamismo. Ano de 532 a 537, Justiniano constrói esse lugar que se tornou a maior igreja cristã daquela época. 1453, vem o Império Otomano, conquista aqui Istambul e transforma esse lugar numa grande mesquita. 1922, existe a fundação do país Turquia, por Mustafa Kemal Atatürk. Depois de alguns anos ele pensa bem e aí em 1935 ele decide que nem mesquita e nem igreja, e aí Santa Sofia se transforma num grande museu. Saindo agora de Santa Sofia, só atravessar a rua, minha próxima visita já está bem aqui em frente, em turco, Yerebatan Sarnıcı, que significa Basílica Cisterna, a maior cisterna já construída aqui em Istambul, e é uma visita com certeza que você não pode perder. Infelizmente a luminosidade aqui embaixo é muito fraca, mas a cisterna funcionava como um grande reservatório de água. A água antigamente aqui nas cidades eram trazidas através do aqueduto, mas caso houvesse algum atentado aqui na cidade, algum ataque, a primeira coisa que os inimigos vinham atacar era o aqueduto para que a cidade não tivesse água, por isso as pessoas da cidade usavam a cisterna como um grande reservatório. Agora um fato interessante aqui, você vai ver um monte de carpa que tem aqui embaixo, são os peixes, e tem uma função específica aqui. Eram usados para saber se a água estava envenenada ou não. Então os peixes, além de ficar limpando a água, caso algum inimigo envenenasse a água e as pessoas chegassem aqui e vissem os peixes mortos, sinal de que a água não prestava mais para o uso. E de volta aqui a Santa Sofia, eu espero que você tenha gostado do primeiro giro aqui em Istambul. Sou Rogério Nachev, home tour no mundo inteiro, sinta-se em casa. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes.
Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Fique agora com uma mensagem pensada especialmente para você. Pare, ouça, medite sobre ela. Israel Belo de Azevedo apresenta Mensagem para você. Eu envio agora uma carta aos futuros pais. Diz a Bíblia que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É o que lemos no Salmo 127, verso 3. Ser pai é algo tão essencial que deveria ser ensinado nas escolas. Aliás, as igrejas também têm uma responsabilidade muito grande nesse campo. Sobretudo porque nas igrejas, diferentemente do que acontece nas escolas, pais e filhos chegam juntos e permanecem juntos o tempo todo. Cantam as mesmas canções, ouvem as mesmas mensagens, oram juntos. Então, por isso, eu não quero hoje falar aos pais, mas eu quero falar aos filhos que serão pais. Porque nós observamos, então, que nem todos estão preparados para a paternidade. Nem todos têm já claro no seu coração como que foi o seu pai como pai. É por isso que eu escrevo esta breve carta aos filhos. Filho, tenha em mente que se tudo correr bem, você vai ser pai. Ou pai biológico, nascido do seu relacionamento com a sua esposa, ou pai do coração ao adotar um filho que outro casal deu à luz. Repito, se tudo correr bem, você vai ser pai. Não se esqueça disso. Considere isso todos os dias da sua vida. Segundo, filho, lembre-se que você vai ser um pai como o seu pai foi o seu pai. E você vai ser um pai como o filho que você tem sido. Na verdade, ao longo de sua experiência como filho, você está sendo preparado para ser pai. O seu futuro jeito de ser pai já está sendo inscrito dentro de você. O seu estilo de paternidade já está presente na sua própria vida. O seu pai inscreveu isso na sua própria história. Esteja ele vivo ou morto, ele lhe ensina. Então, aprenda a ser pai com o seu pai. Se porventura ele ainda está com você, se você ainda se alimenta com ele à mesma mesa, observe-o como pai, valorize-o como pai. Se você vê como ele é afetuoso, retribua o afeto dele. Se o seu pai é assim meio durão, quebre a dureza dele com o seu próprio afeto. Elogie o seu pai, beije o seu pai, presenteie o seu pai, honre o seu pai, dê flores para o seu pai. Você vai dizer, mas meu pai tem muitos defeitos. Bem, aconselho, procure ajudá-lo na superação dos seus problemas, das suas dificuldades, compreenda os motivos porque ele age desse modo ou daquele modo, embora você não concorde. Tenha paciência com seu pai, não desista do seu pai. Em toda e qualquer circunstância, ouça aquilo que o seu pai tem para dizer a você. Há um texto interessante na Bíblia, quando Paulo
fala a Timóteo, ele o chama de filho espiritual e pede a opinião dele. Essa opinião do seu pai sobre alguma coisa na sua vida, consulte o seu pai, pergunte a ele se ele faria diferente do que você está fazendo, porque isso é importante, faz parte da sua aprendizagem e faz parte também da sua maneira de honrar o seu pai, preparando você para as suas decisões que um dia você vai tomar. Terceiro, não se esqueça que quando você for pai, haverá papéis na vida do seu filho que só você poderá desempenhar. E um deles é o de ser homem na formação de seu filho. Seja seu filho, seja sua filha, ele precisará de uma boa imagem da figura masculina. Mamãe, por mais dedicada que seja, não preenche o papel do pai, do homem. Posso brincar e dizer que falta à mãe competência para ser pai? Um homem ausente é uma ausência que ninguém pode preencher. E as consequências de um pai ausente são para o resto da vida. Então, desempenhe o seu papel masculino. Seja forte, seja presente, seja firme, seja decidido, seja líder, mas não autoritário. Presente, mas não invasivo. Firme, mas não grosso. Decidido, mas não ignorante. Líder, mas não déspota. Forte, você deve ser. Abrace com a sua força. Seja persistente, presente, sensível, carinhoso, ouvinte. Seja líder, seja servo do seu filho. Quarto, saiba que o seu filho vai ver Deus por seu intermédio. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: que Deus os seus filhos ou o seu filho vão ver ou vai ver em você? Temos vários exemplos bons e tristes na Bíblia. Isaac, por exemplo, em relação ao seu pai, Jacó em relação ao seu pai. Ali nós vemos situações, experiências que demonstram que o pai é o mentor espiritual dos seus filhos. Então, aprenda hoje a Bíblia para poder ensinar a Bíblia amanhã ao seu filho, aos seus filhos. É claro que na época própria, o seu filho ou os seus filhos vão escolher os seus próprios caminhos. Mas esta escolha terá muito a ver com aquilo que você preparou para eles. Não seja como Moisés, que esqueceu de cumprir os seus deveres para com o seu filho, ao ponto de a sua esposa lhe ter chamado a atenção, porque não levou a cabo uma tarefa que era dele e somente dele. A liderança espiritual de seus filhos será sempre sua, futuro pai. Por isso, aprenda hoje a ser pai amanhã. Aprenda agora histórias para contar amanhã para os seus filhos. Ore hoje pelos filhos que ainda você vai ter, porque os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Futuro pai, Deus abençoe você no exercício da sua futura paternidade. Nosso prazer é ter você conosco. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o que você assistiu aqui nesse momento, uma orientação, uma palavra amiga, deixe o seu recado em nosso mural. Acesse conviteavida.org.br e na lateral esquerda clique em mural e escreva o que você quiser. Se quer ser um seguidor de Jesus, acesse nosso site e clique no link. Quero ser um seguidor de Jesus. Esperamos por você. Estamos, felizmente, chegando ao final do nosso Convite à Vida de hoje.
Eu quero então orar por você agora. Senhor, hoje eu te peço por aquela que está agora prestes a conhecer o seu bebê, concebido por outra mulher e que agora então está pronta para adotar uma criança. Eu te peço, Senhor, por esta pessoa que tem esse desejo, está nesse momento agora. Eu sei que fazes uma mulher estéril viver em família, é o que está para acontecer, por causa tão somente de tua bondade. Agora então, depois de tanta espera, ela exulta e se agita, porque, segundo as leis, chegou a hora do definitivo encontro com o seu bebê. Como ela vai chegar lá? Como vai escolher? Que critérios ela vai empregar? Eu te peço, Senhor, que essa mulher não seja seduzida pela saúde, pela beleza ou pelo sorriso. Não permitas que ela escolha, porque na verdade ela não saberá escolher. Que o Senhor seja os olhos dela, para que ela então se deixe escolher primeiramente pelo Senhor e depois escolha a sua criança. E quando a criança fizer a sua escolha, ela escolhe a mãe que o Senhor lhe escolheu. Esta é a minha oração, ó Deus, que eu faço em nome de Jesus. Amém. Fique agora no compasso da graça de Jesus, por meio de quem nós somos adotados como filhos de Deus. Até a próxima semana, se Deus permitir. Até. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Localizado no município do Rio de Janeiro, dentro do Parque Nacional da Tijuca, a terceira maior área verde urbana do mundo, está o nosso Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Fundado pelos Batistas do Sul dos Estados Unidos em 1908, é a instituição de ensino teológico mais conceituada da América Latina. No auge dos seus 101 anos de vida, o Seminário do Sul tem dado sua contribuição para o Brasil e o mundo. Com mais de 5.000 diplomados em teologia, música sacra, educação cristã e pedagogia, é um referencial em tradição e ótima qualidade de ensino. O Seminário do Sul conta com uma ampla área de 70.000 metros quadrados, onde estão construídos prédios com salas de aulas, prédios de moradia, capela, biblioteca, estacionamento, área de recreação e lazer, além de diversos ambientes familiares e agradáveis para sua convivência. Com o objetivo de ser um construtor de vidas, o nosso Seminário do Sul tem a preocupação em preparar líderes que sejam relevantes em seus ministérios. Por isso, nosso quadro de professores conta com uma equipe de doutores e mestres especializados nas mais variadas disciplinas. No curso de música sacra é oferecida uma série de cursos para os mais diferentes públicos. Nosso curso de teologia conta com um diferencial para o exercício do ministério pastoral e missionário. E para você que é líder ministerial e busca um aperfeiçoamento à distância,
o Seminário do Sul disponibiliza cursos online. E aí, está esperando o quê? Venha você também fazer parte da melhor instituição de ensino teológico da América Latina. Seminário do Sul e Faculdade Batista do Rio de Janeiro. É o lugar onde se aprende a orar, pesquisar e liderar.